Depressão espiritual, suas causas e cura. Capítulo 7. Medo do futuro. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Com estas palavras, somos dirigidos a outra causa da condição que descrevemos, em termos gerais, como depressão espiritual. Quase não há fim para os meios em que esta condição, esta doença da alma, pode nos atacar. Demonstramos como o nosso adversário, o diabo, é sutil e pode até mesmo se transformar num anjo de luz. E isso é verdade, porém é igualmente verdadeiro afirmar que ele é implacável. Com isso quero dizer que ele não desiste. Ele não se importa com que métodos emprega, desde que possa nos abater e desacreditar a obra de Deus. E ele não está preocupado em ser coerente. Ele não hesita em variar o seu sistema, os seus processos. Ele não hesita em contradizer o que nos disse anteriormente. Ele tem somente uma preocupação e um objetivo. E é o de trazer descrédito ao nome e à obra de Deus, e especialmente, é claro, a grande obra de Deus em nossa redenção por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Deus no princípio criou este mundo, somos informados que Deus viu que tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Gênesis 1:31. Ele estava satisfeito com tudo, tudo era perfeito. E foi por causa disso que o diabo, em sua inveja e malícia, determinou estragar e arruinar essa obra e concentrar os seus esforços, especialmente na obra suprema de Deus, a criação do homem. Se ele simplesmente pudesse derrubar o homem, então a obra-prima da criação seria arruinada. Então ele se concentrou, como bem lembramos, na mulher, e a enganou, e ela, por sua vez, enganou seu marido, e assim o homem caiu. Todavia, a história da humanidade não termina nesse ponto. Deus propôs e planejou um grande meio de redenção. Esta é, sem dúvida alguma, a extraordinária glória de Deus. A redenção é uma obra maior até do que a criação, especialmente quando consideramos a maneira como Deus a realizou, a saber, enviou seu Filho unigênito a este mundo, na maravilha e no milagre da encarnação. Porém, acima de tudo, entregou-o à morte na cruz. Esta é a coisa suprema, que o homem pecaminoso e caído possa ser redimido e restaurado, e finalmente toda a criação também. Obviamente, então, a preocupação suprema do adversário, o diabo, nosso oponente, é tentar de uma forma ou de outra trazer descrédito e desonra a esta obra de Deus. E para isso, ele tem como objetivo especial de ataque os herdeiros da salvação, os cristãos, e não há nada que sirva aos seus propósitos tanto quanto nos deprimir e abater. E dá a impressão de que essa exaltada salvação é apenas um fruto da imaginação, e que nós que cremos nela temos crido em fábulas engenhosamente inventadas. E que melhor modo de fazer isso do que nos levar a uma condição em que damos a impressão de estar sempre deprimidos, abatidos e miseráveis? Vimos como o diabo procura nos deprimir, fazendo com que concentremos a nossa atenção no passado, de modo que, remoendo o passado, fiquemos abatidos. Entretanto, se isso falha, podemos estar certos de que ele mudará completamente a sua estratégia, fazendo com que passemos a olhar para o futuro. Isso é exatamente o que ele faz, e é do que trata este versículo que estamos considerando agora. Vamos examinar o caso daqueles que estão sofrendo de depressão espiritual porque têm medo do futuro. Eles temem o futuro. Esta, novamente, é uma condição muito comum
E é realmente extraordinário notar a maneira em que o inimigo muitas vezes consegue causar a mesma condição fundamental nas mesmas pessoas através desses métodos diametralmente opostos. Quando conseguimos corrigir a atitude dessas pessoas a respeito do passado, elas imediatamente começam a falar sobre o futuro e, como resultado, estão sempre deprimidas no presente. Elas receberam satisfação a respeito do perdão dos pecados. Sim, até mesmo daquele pecado particular, que era tão excepcional. Foram conscientizados que, embora tenham desperdiçado anos, ele pode compensar os anos destruídos pelo gafanhoto. E então dizem, sim, mas... E começam a falar sobre o seu temor a respeito do futuro e do que está por acontecer. As Escrituras estão cheias de ensinamentos a respeito disso, mas creio que estou certo ao dizer que o supremo exemplo desta condição é, sem dúvida, o jovem Timóteo, a quem Paulo escreveu esta epístola, bem como a anterior. Foi indubitavelmente o seu problema peculiar, e com certeza o apóstolo escreveu ambas estas cartas por causa disso. Ele dependia muito de Paulo devido a seus temores a respeito das dificuldades e dos perigos por vir. E o objetivo das duas epístolas foi corrigir a atitude de Timóteo quanto a esse problema de enfrentar o futuro. Ora, não devemos gastar todo o nosso tempo com Timóteo. Eu cito apenas como um exemplo de alguém que estava espiritualmente deprimido por causa do seu medo do futuro. Quais são as causas dessa condição? Por que é que as pessoas temem o futuro? Quais são as razões que dão para esse temor? Quais são os aspectos particulares dessa dificuldade e quais são os problemas que ela tende a produzir e sobre os quais as suas vítimas estão sempre falando? Bem, não há qualquer dúvida de que, antes de tudo mais, devemos mencionar o temperamento, a formação da pessoa. Todos nascemos diferentes. Não há duas pessoas exatamente iguais. Temos nossas características particulares, nossas virtudes, nossos defeitos, nossas fraquezas e nossas imperfeições. A pessoa humana tem um equilíbrio muito sutil e delicado. Fundamentalmente, todos temos as mesmas características gerais, mas as proporções relativas variam tremendamente de caso para caso, assim como os nossos temperamentos variam e diferem. É muito importante que mantenhamos isso em mente. Mas, amigo, alguém dirá, somos cristãos agora. E quando a pessoa se torna cristã, todas essas diferenças são apagadas. Ora, essa é a falácia essencial a respeito de toda esta questão. Não há mudança mais profunda no universo do que a mudança descrita como regeneração. Porém, regeneração, a obra de Deus na alma, em que ele planta a vida divina e espiritual dentro de nós, não muda o temperamento de um homem. Seu temperamento ainda permanece o mesmo. O fato de você ter se tornado cristão não significa que tenha deixado de viver consigo mesmo. Você terá que viver consigo mesmo enquanto estiver vivo, e sempre será você mesmo e não outra pessoa. Paulo era essencialmente o mesmo homem depois de ser salvo e convertido que era antes. Ele não se tornou outra pessoa. Pedro ainda era Pedro, João ainda era João, em temperamento e em suas características essenciais. É nisso que vemos a glória da vida cristã. É como a variedade da natureza e na criação. Olhem para as florestas. Não há duas idênticas. É na variedade dentro da unidade fundamental que Deus demonstra as maravilhas dos seus caminhos. E é exatamente o mesmo na igreja cristã. Todos somos diferentes. Nossos temperamentos são diferentes. Todos somos nós mesmos. Essa é uma das grandes glórias da igreja. Deus distribuiu seus dons através do Espírito Santo de diversas maneiras, ainda que a nossa personalidade essencial continue exatamente a mesma que era antes da nossa conversão. Por personalidade, quero dizer o nosso temperamento, a forma peculiar em que fazemos as coisas. Fazemos as mesmas coisas, mas de forma diferente. Como cristãos, todos devemos fazer as mesmas coisas essenciais, mas a forma como as fazemos é diferente. Pensem na diferença com que diferentes pregadores pregam o mesmo evangelho e a mesma vida cristã.
Sua maneira de apresentação é diferente e deve ser diferente. E Deus usa essas diferenças para espalhar o Evangelho. Ele pode usar um homem para fazer com que a mensagem apele a certo tipo de pessoa, enquanto que outro pregador não poderia ser usado dessa maneira. Apresentações diferentes apelam para tipos diferentes de pessoas, e está certo. E Deus usa a todos. Então, antes de tudo, colocamos o temperamento. E há pessoas que, por temperamento, são nervosas, apreensivas, temerosas. Paulo mesmo era, eu creio, um exemplo disso. Ele era um homem nervoso, sem autoconfiança, no sentido natural. Ele foi a Corinto com fraqueza, temor e com muito tremor. 1 Coríntios 2, verso 3. Era por natureza um homem timorato, conflitos externos, temores incertos. 2 Coríntios 7, verso 5. Assim era ele por natureza. E isso também era verdade a respeito de Timóteo, e há pessoas que nascem assim. Existem outras pessoas que são autoconfiantes e seguras. Não têm medo de nada, enfrentam qualquer coisa, levantam-se em qualquer lugar. Nem conhecem o significado de nervos. Esses dois tipos de pessoas são cristãs, contudo, quanto a isso, são diferentes, vital e fundamentalmente diferentes. Há alguns cristãos que somente com grande dificuldade podem ser persuadidos a falar em público, e há outros que são exatamente o oposto. Essa questão do temperamento é, portanto, muito importante em nossa consideração sobre as causas dessa forma particular de ansiedade e depressão. Há também outras coisas que emergem quando consideramos o caso de pessoas que temem o futuro. Vocês podem perceber que elas estão sempre preocupadas com a natureza da tarefa que desafia o cristão. Tem um conceito muito alto da causa cristã, julgando pelas coisas que dizem, e tem uma ideia exaltada da vida cristã. Essas pessoas entendem que não é fácil ser um cristão, que não é apenas uma questão de se converter e então nadar num mar de rosas o resto da vida. Não. Elas o veem como uma alta missão, uma batalha de fé. Estão conscientes do caráter superior dessa vida, sabem o que significa seguir a Cristo. Elas leem o Novo Testamento e, sendo invariavelmente pessoas inteligentes, estão conscientes da grandeza da tarefa e da chamada. No entanto, isso, por sua vez, tende a deprimi-las, porque também têm perfeita consciência de sua pequenez. Em outras palavras, têm medo de falhar. Elas temem fracassar para com a causa. Dizem, gosto do Evangelho. Creio que os meus pecados foram perdoados. Quero ser um cristão, mas tenho tanto medo de falhar. Tudo está bem enquanto estou em reuniões ou na companhia de pessoas cristãs, mas tenho que viver. E conheço as minhas fraquezas. Estou consciente da grandeza da tarefa e conheço as dificuldades. Elas têm medo do fracasso. Não querem desapontar a Deus e ao Senhor Jesus Cristo e sua igreja na terra. Quem são elas para viver a vida cristã? A grandeza da tarefa e sua profunda consciência de suas próprias deficiências e necessidades as oprimem. Ou pode ser que simplesmente sofram de um tipo geral de medo do futuro sem que possam definir nada em particular. Se lhe perguntarem se elas têm medo de alguma coisa especial, elas não sabem. Mas têm esse medo indefinido. Essa apreensão com respeito ao futuro, de coisas que podem acontecer, de coisas que elas talvez tenham que sofrer. Tive que tratar com pessoas assim muitas vezes. Lembro-me de uma senhora que me disse, bem, sim, eu creio, mas não sei se posso me chamar de cristã. Quando eu disse, por que não? Sua resposta foi alguma coisa assim. Tenho lido sobre pessoas no passado e pessoas no presente que foram perseguidas por amor a Cristo e tenho tentado imaginar a mim mesma enfrentando tal oposição. Ela era mãe de um menino de 3 anos naquela época e disse, sabe, se chegasse no ponto em que eu tivesse que escolher entre negar minha fé ou abrir mão deste menino, não sei o que eu faria. Não sei se eu seria forte o suficiente. Duvido que tivesse a coragem de colocar Cristo em primeiro lugar a qualquer preço, ou talvez sofrer e morrer se necessário. E por isso, ela achava que não tinha o direito de se considerar cristã. Ora, ela nunca tinha enfrentado e talvez nunca tivesse que enfrentar um teste assim, mas estava consciente da possibilidade.
e isso a deprimia. Tal depressão espiritual é causada por medo do futuro, muitas vezes temores imaginários. Não devemos nos deter muito nestas descrições, ainda que pudéssemos multiplicar os casos. O que é extraordinário é que isso pode se apossar de nós de tal forma que nos paralise completamente no presente. Tais pessoas muitas vezes correm o risco de ficarem tão absorvidas e envolvidas nesses temores que se tornam totalmente incapacitadas no presente. Não há dúvida de que esse era o problema de Timóteo. Paulo estava na prisão e Timóteo começava a se perguntar o que iria acontecer com ele. E se Paulo fosse executado? Como poderia ele, Timóteo, enfrentar sozinho as dificuldades que estavam surgindo na igreja e a perseguição que estava começando a se manifestar, na qual o próprio Timóteo talvez acabasse envolvido? Paulo teve que ser bastante firme com ele, dizendo que Timóteo não devia se envergonhar dele ou dos seus sofrimentos. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8. Medo do futuro era, indubitavelmente, a essência do problema de Timóteo. A pergunta que nos é apresentada é: como devemos enfrentar esse problema? Como deve ser tratado? Mais uma vez, não posso pensar num método melhor do que adotar o processo empregado com o problema anterior. Há certas considerações gerais preliminares a serem feitas antes de abordarmos os ensinamentos específicos das Escrituras. Por isso gostaria de apresentar certas proposições. A primeira coisa, novamente, é descobrir e saber exatamente onde está a linha divisória entre prudência legítima quanto ao futuro e antecipação paralisante. Devemos pensar sobre o futuro, e é muito tola a pessoa que não pensa nele. Contudo, o que as Escrituras nos exortam constantemente é que não devemos nos preocupar sobre o futuro. Não se preocupem com amanhã. Significa não sejamos culpados de ansiedade quanto ao amanhã. Não significa que não devemos tomar providências quanto ao futuro. Se fosse assim, o fazendeiro não sairia para arar e preparar a terra e semear. Ele está olhando para o futuro, mas ele não passa o tempo todo se preocupando com os resultados do seu trabalho. Não, ele pensa nisso dentro dos limites da razão e depois descansa. Aqui, novamente, a questão é onde estabelecer o limite. Pensar está certo até um determinado ponto, mas se passarmos desse ponto, isso se transforma em ansiedade e preocupação que paralisa e incapacita. Em outras palavras, ainda que esteja certo pensarmos sobre o futuro, está errado ser controlado por ele. O problema com as pessoas que são prisioneiras desses temores é que elas são controladas pelo futuro, são dominadas por pensamentos a respeito dele, constantemente torcendo as mãos em desespero, sem fazer nada, deprimidas pelos seus temores. Na verdade, são completamente governadas e controladas pelo futuro desconhecido. E isso sempre é errado. Pensar nele está certo, mas ser controlado pelo futuro está errado. Ora, essa é uma proposição fundamental e o mundo já descobriu isso. O mundo nos diz que não devemos cruzar a ponte antes de chegar a ela. Transfiram isso para o seu ensino cristão, pois o mundo está certo nisso e o cristão deve aceitar essa sabedoria. Não cruze a ponte antes de chegar a ela. De fato, muitas declarações bíblicas em torno desse assunto se tornaram proverbiais. Não se preocupem com amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Certamente o Novo Testamento aborda esse conceito e o coloca em termos espirituais. Entretanto, é verdadeiro até o último nível. Basta cada dia o seu próprio mal. Isso não é nada mais do que bom senso. Como vimos antes, é uma perda de tempo nos preocuparmos com o passado que não pode mais ser mudado. Todavia, é igualmente errado nos preocuparmos com o futuro que no momento é obscuro. Um passo de cada vez. Vivamos o presente ao máximo e não permitamos que o futuro hipoteque o nosso presente, nem permitamos que o passado o faça. Passemos agora ao que o apóstolo diz. Ele eleva a argumentação a um nível mais alto, dando-nos ensinamentos específicos de caráter duplo. Primeiramente, é uma reprimenda, e em segundo lugar, é um lembrete.
E ambos são absolutamente vitais e essenciais. A primeira coisa que ele faz é repreender Timóteo. Dirige-se a ele dizendo: pois Deus não nos deu espírito de covardia. Isso é uma reprimenda. Timóteo era culpado de um espírito de temor. Estava escravizado a ele, por isso Paulo o repreende. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O princípio, a doutrina aqui, é que o nosso problema básico, se sofremos desta manifestação particular da depressão espiritual, é que deixamos de compreender o que Deus nos deu e está dando, ao nos conceder o dom do Espírito Santo. Esse realmente era o problema de Timóteo e é o problema de todos os cristãos, tais como ele. É que deixamos de compreender o que Deus fez por nós e o que Ele ainda está fazendo por nós. De fato, podemos empregar palavras que o Senhor usou certa vez numa circunstância um pouco diferente. Ao responder a Tiago e João, que queriam chamar fogo do céu para consumir certos samaritanos, ele disse: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Lucas 9,55. E isso é o que Paulo está dizendo a Timóteo. Jesus usou de forma negativa. Aqui está de forma positiva. O apóstolo está exortando Timóteo a avivar o dom de Deus. Nossos temores decorrem porque deixamos de nos avivar, deixamos de pensar e de assumir controle de nós mesmos. Começamos a olhar para o futuro e então a imaginar coisas e a dizer: o que será que vai acontecer? E daí a nossa imaginação se descontrola. Acabamos dominados por isso e não paramos a fim de nos lembrar de quem somos e o que somos. Nossos temores nos controlam e ficamos abatidos. Agora, a primeira coisa que precisamos fazer é assumir controle de nós mesmos, erguer-nos, avivar-nos, dominar-nos e falar com nós mesmos. Como diz o apóstolo, precisamos nos lembrar de certas coisas. E eu creio que a coisa principal que Paulo está dizendo a Timóteo é: Timóteo, você parece estar pensando a respeito de si mesmo e a respeito da vida e de tudo o que você precisa fazer, como se ainda fosse uma pessoa comum. Contudo, Timóteo, você não é uma pessoa comum, você é um cristão. Você nasceu de novo, o Espírito de Deus está em você. Todavia, você está enfrentando todas essas coisas como se ainda fosse o que era antes, uma pessoa comum. E não seria esse o problema com todos nós em relação a isso? Ainda que verdadeiramente sejamos cristãos, que creamos na verdade, que tenhamos nascido de novo, que sejamos filhos de Deus, caímos nessa situação em que começamos a pensar como se nenhuma dessas coisas tivesse nos acontecido. Como homem do mundo, o homem que nunca foi regenerado, permitimos que o futuro nos assalte e nos domine, e comparamos a nossa própria fraqueza e falta de poder com a grandeza da missão e a tremenda tarefa diante de nós. E ficamos abatidos, como se ainda vivêssemos na esfera do homem natural. Contudo, a coisa a fazer, Paulo diz a Timóteo, é lembrar que, como cristãos, recebemos o dom do Espírito Santo de Deus e, por causa disso, precisamos compreender que toda a nossa perspectiva de vida e do futuro deve ser essencialmente diferente. Precisamos pensar no sofrimento de forma diferente e encarar todas as coisas de um modo novo. E a forma que devemos enfrentar isso tudo é lembrar que o Espírito Santo está em nós. O futuro está aí. A missão está diante de nós, a perseguição está aí, a oposição está aí, o inimigo está aí. Vejo tudo isso. Devo também admitir que sou fraco, que me falta o poder necessário, que me falta a tendência. Entretanto, em vez de parar aí, devo prosseguir dizendo: sim, eu sei tudo isso, mas... E no momento que eu uso essa palavra mas, estou fazendo o que o apóstolo quer que eu faça. Digo, mas o Espírito de Deus está em mim. Deus me deu o seu Espírito Santo. No momento em que digo isso, a perspectiva muda completamente. Em outras palavras, precisamos aprender a dizer que o que importa em qualquer uma dessas questões não é o que é verdade a meu respeito, e sim o que é verdade a respeito dele. Timóteo era fraco por natureza, o inimigo era poderoso e a tarefa era grande. Está certo. Mas ele não devia pensar apenas em si mesmo, ou na situação em termos de si mesmo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Então, não pense em sua própria fraqueza, pense no poder do Espírito de Deus.
É quando começamos a fazer isso que equilibramos a nossa doutrina e vemos a situação toda claramente. Já me esforcei muito para enfatizar que os nossos temperamentos são diferentes e quero enfatizá-lo de novo. No entanto, neste ponto eu diria que, embora os nossos temperamentos sejam diferentes, eles não deviam fazer qualquer diferença em relação à tarefa. Aqui está o milagre da redenção. Deus nos deu os nossos temperamentos. Mais uma vez, todos nós temos temperamentos diferentes, e isso também é de Deus. Sim, mas nunca deveria acontecer conosco, como cristãos, de sermos controlados pelos nossos temperamentos. Devemos ser controlados pelo Espírito Santo. A coisa deve ser colocada nessa ordem. Aqui estão forças e capacidades, e aqui estão os nossos temperamentos específicos que as usam. Mas o ponto vital é que, como cristãos, devemos ser controlados pelo Espírito Santo. É uma tragédia quando o cristão permite que o seu temperamento o controle. O homem natural sempre é controlado por seu temperamento. Ele não pode evitar isso, porém a diferença que a regeneração faz é que agora há um controle superior até o temperamento. No momento em que o Espírito Santo entra numa pessoa, ele controla tudo, inclusive o temperamento, capacitando-a então a operar através do seu temperamento. Esse é o milagre da redenção. O temperamento permanece, mas não está mais no controle. O Espírito Santo está no controle. Vamos agora examinar isso em detalhe. Deus não nos deu espírito de covardia. Que espírito então ele nos deu? Notem, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Isso é o que ele coloca em primeiro lugar, e com razão. Temos uma tarefa e conhecemos a nossa própria fraqueza. Sim, mas há um poder até para os fracos, e significa poder no sentido mais amplo que se possa imaginar. Vocês estão com medo de não serem capazes de viver a vida cristã? A resposta é: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Filipenses 2, versos 12 e 13. O temor e o tremor permanecem. Isso faz parte dos seus temperamentos. No entanto, vocês são capacitados a trabalhar através do poder que efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Então, não se tornam pessoas que não sentem medo ou não são mais sujeitas ao temor. Ainda tem que pôr em ação a sua salvação com temor e tremor, mas há poder apesar disso. É o poder de Deus operando em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Contudo, isso se refere não só à questão de viver a vida cristã e batalhar contra tentações e pecados, também significa poder para resistir, poder para prosseguir. Não importam as condições ou circunstâncias, poder para perseverar e ficar firme. E digo mais, significa que a pessoa mais tímida pode receber poder para todas as coisas, até para enfrentar a morte. Isso foi evidente nos apóstolos. Pode ser visto no homem como Pedro, que tinha medo da morte, tinha medo de morrer. Ele não negou o Senhor por causa desse medo, dizendo: não o conheço, nada tenho a ver com ele. Negou com pragas e juramentos o seu bendito Senhor, seu maior benfeitor, para salvar sua vida. Todavia, olhem para ele depois no livro de Atos. O espírito de poder tinha entrado nele e agora ele está pronto para morrer, pronto para enfrentar as autoridades, pronto para enfrentar qualquer pessoa. Essa é uma das coisas mais gloriosas nos longos anais da história da igreja e ainda está acontecendo. Nunca me canso de dizer a cristãos que leiam as histórias dos mártires, dos pais da igreja, dos reformadores, dos puritanos e outros. Leiam essas histórias. E não encontrarão apenas homens fortes e corajosos, mas também mulheres e jovens fracos, e até mesmo crianças morrendo gloriosamente por amor a Cristo. Não podiam fazê-lo por si mesmos, mas receberam o espírito de poder. Ora, isso é o que Paulo quer dizer aqui. Ele diz a Timóteo: não fale assim. Você está falando como um homem natural. Está falando como se você mesmo, com o seu próprio poder, tivesse que enfrentar isso tudo. Entretanto, Deus lhe deu o espírito de poder. Vá em frente. Ele vai estar com você. Você nem vai mais se conhecer. Vai ficar espantado consigo mesmo. E ainda que possa significar ter que enfrentar a morte, irá se regozijar por ter sido considerado digno de sofrer vergonha
e até mesmo a morte por amor do seu glorioso nome, poder. Ele foi dado. E o que você e eu devemos fazer quando somos tentados a ficar deprimidos por causa das coisas que estão contra nós é dizer: tenho o Espírito Santo e ele é o Espírito de poder. A próxima coisa que ele menciona é amor. E considero isso muito interessante e fascinante mesmo. Eu me pergunto quantos teriam colocado amor neste ponto da lista? Por que vocês acham que ele o colocou aqui? O que ele está querendo dizer? Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Sim, entendo que preciso de força, mas amor. Por que amor? Certamente, não é de amor que esta pessoa tímida precisa. Por que ele coloca isso em segundo lugar, o espírito de amor? Aqui temos uma soberba migalha de psicologia, pois, no fim das contas, qual é a causa principal do espírito de temor? A resposta é o eu. Autopreocupação, autoproteção, egoísmo. Vocês já perceberam que a essência deste problema é que estas pessoas medrosas realmente estão absolvidas demais em si mesmas. Como posso fazer isso? E se eu falhar? Estão constantemente voltadas para si mesmas, olhando para si mesmas e preocupadas consigo mesmas. E é aqui que o espírito de amor entra, porque só há um modo de alguém se libertar de si mesmo. Há somente uma cura para isso. Ninguém pode tratar com o seu próprio eu. Esse foi o erro fatal daqueles pobres homens que se tornaram monges e eremitas. Eles conseguiram se afastar do mundo e das outras pessoas, mas não conseguiram se afastar de si mesmos. O nosso eu está dentro de nós e não podemos nos livrar dele. Quanto mais nos mortificarmos a nós mesmos, mais a nossa natureza vai nos atormentar. Há somente uma maneira de nos libertarmos. É nós absolvermos tanto em outra coisa ou outra pessoa que não temos tempo para pensar em nós mesmos. Graças a Deus, o Espírito Santo torna isso possível. Ele não é apenas o Espírito de poder, mas também é o Espírito de amor. O que isso significa? Significa amor a Deus, amor ao grande Deus que nos criou, amor ao grande Deus que planejou um caminho de redenção para nós, miseráveis criaturas, que nada merecemos senão o inferno. Ele nos amou com um amor eterno. Pense nisso. Paulo diz a Timóteo: e quando você se absolver do amor de Deus, vai se esquecer de si mesmo, o espírito de amor. Esse espírito de amor libertará vocês do autointeresse, da autopreocupação, da depressão por causa de si mesmo, porque depressão é resultado do eu e da autopreocupação. Ele liberta do eu em todas as áreas. Então falem consigo mesmos a respeito deste eterno, grandioso amor de Deus. O Deus que olhou para nós, apesar do nosso pecado, que planejou o caminho da redenção e não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. E então, continue pensando no amor do filho, em sua extensão, comprimento, profundidade, altura. Conheçam o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Pensem nele que desceu das cortes do céu e pôs de lado as insígnias da sua eterna glória, que nasceu como um bebê, trabalhou como carpinteiro e suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Pensem nele, em cujo santo rosto homens cuspiram, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e cravaram suas mãos e pés com pregos. Ali está ele, na cruz. O que está fazendo ali? Ali ele morreu por nós, para que pudéssemos ser perdoados e reconciliados com Deus. Pense no seu amor, e à medida que começarem a entender algo a respeito dele, vão se esquecer de si mesmos. E daí, amor aos irmãos. Pense em outras pessoas, suas necessidades, suas preocupações. Devo prosseguir? Timóteo parece que está conjecturando. Eu posso ser morto. Paulo diz: pense em outras pessoas. Olhe para essas pessoas perecendo em seus pecados. Esqueça de si mesmo. Cultivem amor pelos perdidos, amor pelos irmãos da mesma forma, e amor pela causa maior e mais nobre do mundo, esta bendita gloriosa causa do Evangelho. Ponham isso em prática. Isso é o que o apóstolo quer dizer com espírito de poder e de amor. Se forem consumidos por este espírito de amor, vão se esquecer de si mesmos.
Vão dizer que nada importa, exceto o Cristo que se deu a si mesmo por vocês. E nada é demais para darem a ele. Como o conde Zinzendorf, vocês terão somente uma paixão, que será ele, e ele somente, o espírito de amor. E, finalmente, equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O que isso significa? É o antídoto certo para o espírito de covardia, autocontrole, disciplina, uma mente equilibrada. Ainda que sejamos tímidos e nervosos, o Espírito de Deus nos deu o espírito de controle, o espírito de disciplina, o espírito de juízo. Nosso Senhor já disse tudo isso antes mesmo de Paulo pensar nisso. Paulo está apenas repetindo e expondo algo que o Senhor já havia ensinado. Lembre-se do que ele disse aos discípulos quando ele os enviou a pregar. Ele os advertiu que seriam odiados e perseguidos, e que talvez chegasse o dia em que tivessem de entregar suas vidas ou certamente de serem levados diante de juízes para defender as suas vidas. Contudo, prosseguiu e disse: mas quando os prenderem, não se preocupe quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhe será dado o que dizer. Mateus 10:19. Estarão nos tribunais, sendo interrogados, e eles farão todo o possível para pegá-los em uma palavra. Mas não se preocupem, diz o Senhor, porque naquela hora lhes será dado o que devem dizer. Não precisam temer, não perderão a calma, não ficarão tão alarmados ou assustados que não saibam o que dizer, porque naquela hora lhes será dado o que dizer. O espírito de sabedoria e de moderação. Posso resumir este ponto abreviadamente em uma só ilustração. É a história de uma jovem nos dias dos Covenanters, os partidários da reforma na Escócia. Ela ia participar de um culto da ceia do Senhor realizado pelo grupo num domingo à tarde e, naturalmente, tais cultos eram absolutamente proibidos. Os soldados do rei da Inglaterra estavam à procura, em toda parte, das pessoas que iam se reunir para participar daquele culto da ceia do Senhor. E quando essa jovem virou uma esquina, defrontou-se face a face com um grupo de soldados e sabia que estava encurralada. Por um momento, ela imaginou o que deveria dizer, mas imediatamente, ao ser interrogada, surpreendeu-se a si mesma, respondendo: meu irmão mais velho morreu, e vão ler seu testamento esta tarde. E ele deixou algo para mim, e quero ouvir a leitura do testamento. E permitiram que ela prosseguisse. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, sabedoria, prudência e entendimento. Ele os fará sábios como as serpentes. Serão capazes de fazer declarações absolutamente verdadeiras aos seus inimigos e eles não vão entender e os deixarão ir. Ah, sim, seu irmão mais velho tinha morrido. Cristo tinha morrido por ela. E naquele culto, o seu testamento seria lido novamente. E ela relembraria mais uma vez o que ele deixara para ela e o que tinha feito por ela. Como veem, o mais ignorante, o mais tímido do reino de Cristo vai receber um espírito de equilíbrio e de sabedoria. Não se preocupem, Cristo diz, receberão naquela hora o que devem dizer. Ele lhes mostrará o que fazer, revelará o que devem dizer, e se necessário, ele lhes impedirá de qualquer reação. Não vivemos por nós mesmos, não devemos pensar em nós mesmos como pessoas comuns. Não somos pessoas naturais, nós nascemos de novo. Deus nos deu o seu Espírito Santo, e ele é o Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, aqueles que são particularmente propensos à depressão espiritual devido ao temor do futuro, digo em nome de Deus e com as palavras do apóstolo: desperte o dom, fale consigo mesmos, relembrando o que é verdade a seu respeito. Em vez de permitirem que o futuro e preocupações a seu respeito os escravizem, falem consigo mesmos, relembrando que não são e o que são, e que o Espírito está em vocês, e havendo-se lembrado do caráter do Espírito que está em vocês, então serão capazes de prosseguir com firmeza, sem temer coisa alguma, vivendo no presente prontos para o futuro, com somente um desejo: o de glorificar aquele que deu tudo por vocês.